Salve, salve, rapaziada! Vamos para mais um videozinho aí. Dessa vez a gente vai estar fazendo corte simples, 6 colagens, tá, galera? Vamos voltar com o nosso molde ondulado. Vamos estar utilizando agora dois moldes diferentes no mesmo corte. Estaremos utilizando também um hexágono como referência. Tá aqui o hexágono, ó. A gente vai riscar o hexágono aqui no meio só para utilizar ele como referência, tá, galera? E na sequência vamos fazer os cortes de 3 em 3. 3 cortes em zigue-zague ondulado e 3 cortes em V ondulado, beleza? Lembrando a medida aqui do nosso hexágono, ele tem exatamente 17,7 centímetros de largura, tá? Então 17,7 centímetros do nosso hexágono, vamos riscar ele no centro da folha nessa posição, com as bases apontando para cima e para baixo. E vamos, a partir daí, trabalhar as nossas referências, beleza? Para começo de tudo, vamos pegar aqui as laterais do hexágono e limitar aqui o centro de cada lateral. Já está marcadinho aqui, já deixei marcadinho cada uma das laterais aí. E nós vamos estar tendo essa referência aí como base para alinhar o nosso molde ondulado. Os moldes que serão utilizados hoje vão ser esse aqui em zigue-zague ondulado, beleza? E esse outro aqui que é um corte em V com uma curva bem na quina dele aqui do meio, tá? É curvado ao invés de ser uma quina reta, beleza? Vou deixar ele aqui e a gente já pega ele. Agora que nós temos o nosso hexágono riscado e o centro de cada uma das laterais aqui delimitado, nós vamos pegar 3 laterais dessas 6 aqui do hexágono, tá? A de baixo e as 2 orelhinhas aqui, para a gente poder estar formando um triângulo, tá? Vai formar um triângulo com essas 3 laterais que a gente vai pegar. Para marcar essas linhas aqui que formam esse triângulo, nós vamos dar a distância da lateral do hexágono de 6,5 centímetros. Então 6,5 centímetros para cá nós vamos riscar uma linha, 6,5 para baixo nós vamos riscar outra linha e 6,5 centímetros para o outro lado de cá nós vamos riscar outra linha. Reparem que do hexágono nós aproveitamos 3 e deixamos 3 sem marcar por enquanto, tá? Então, marcou uma lateral, pula uma, marca a outra, pula uma, marca a outra aqui. Então vai ficar intercalado, 3 marcados e 3 não. Depois de marcar essas 3 laterais, com essa distância que eu especifiquei, nós vamos pegar aqui o nosso molde em zigue-zague ondulado, beleza? Vamos estar alinhando aqui na nossa segunda linha de referência, em cima da linha que nós marcamos aqui dessa lateral do molde. Lembrando, nós temos várias linhas de referência aqui no nosso molde de acetato. A primeira tem 1 centímetro de distância da borda aqui do nosso molde, né? Da quininha aqui do nosso zigue-zague. 1 centímetro de distância temos a primeira linha de referência. E depois, a cada 2,5 centímetros, nós marcamos mais uma linha de referência, para estar utilizando aí tanto no molde do lado de cá, quanto no molde do lado de cá. Beleza? De acordo com que nós precisamos aí. Precisemos, eu não lembro, tá, rapaziada? Vamos lá. De acordo com o que a gente for utilizar no nosso molde, chegando mais para dentro do molde ou mais para fora, de acordo com a necessidade. Beleza? Então, vamos estar utilizando aqui a nossa segunda linha de referência, alinhando com a nossa linha do centro. Vamos marcar aí essas 3 laterais, beleza? Eu vou estar pegando a caneta de reto projetor aqui. Vamos lá. Marcar o primeiro corte em zigue-zague ondulado. Vamos marcar o segundo, alinhando tanto na linha do meio quanto na lateral, na horizontal e na vertical, no caso, né? Então, peraí. Pronto, a segunda. Agora vamos para a terceira linha. Marcou aqui, alinhou no centro. É só riscar. Foi. 3 cortes marcados com sucesso. Agora nós vamos estar fazendo a marcação da distância aqui dos próximos 3 cortes. Agora nós vamos utilizar as laterais que sobraram sem marcar, beleza?
Então a gente vai dar a distância aqui. Deixa eu pegar, vamos marcar com a caneta, né? Para fazer a linha de referência. Uma distância de 7 centímetros, tá, galera? 7 centímetros para cada lado. Vamos estar marcando aqui rapidão. Rapaziada, esses vídeos, a parte do molde fica um pouquinho demorado, mas é essencial que vocês façam com calma. Levem em consideração que esse molde vocês vão riscar uma vez e depois vão poder utilizar quantas vezes vocês quiserem. O molde vai ser guardado posteriormente. Então não precisa ter pressa para terminar, para que todos os lados aí fiquem com a mesma medida e de forma simétrica, tá? Não adianta você correr e o molde ficar torto, ficar um lado com uma medida, outro lado com outra. Quando você terminar o papel, seu corte a corte vai estar totalmente torto e assimétrico. Então faz com calma, faz devagarzinho, ó. Vocês vão perder aí uns 15 a 20 minutos para riscar o molde, mas posteriormente vão estar economizando muito tempo, porque não vão precisar riscar tudo de novo. O molde vai ser reutilizado. Fechou? Agora que nós temos aqui as nossas outras 3 linhas de referência marcadas, o que a gente vai fazer? Vamos marcar a centralização dela, tá? Ó, lembra no hexágono do centro que a gente marcou o meio? Vamos alinhar nas 2 marcações do meio para poder colocar a marcação do meio aqui nessa nossa linha de referência, ó. Fiz uma linhazinha, vou fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. Mais uma linha. E agora a mesma coisa aqui no centro. Para finalizar, mais uma linha. Agora que nós temos as linhas de referência e a marcação centralizada dessas 3 linhas, vamos pegar o nosso molde, que agora é o corte em V onduladinho, tá? Com o meio ondulado. Vamos alinhar aqui na primeira marcação de referência. Nesse aqui, galera, a primeira marcação de referência está com 2,5 centímetros da borda do nosso molde, beleza? Então, vocês já sabem aí qual a distância que ficou no nosso molde aqui em referência. E vamos estar passando aí a caneta de reto projetor, verificando se está tudo alinhadinho. Lembrando que tem que ficar alinhado tanto da horizontal quanto a marcação central, tá? A gente tem uma linha de referência aqui no nosso molde central também. Vamos marcar para cá. Alinhou o da horizontal e o da vertical. É só riscar e já era. E agora nós vamos fazer daqui. E pronto, tá feito o nosso molde aí, galera. Agora, qual é o porém desse molde aqui, rapaziada? O que acontece? Deixa eu guardar o molde aqui que eu já vou utilizar ele. O que acontece? Esse bloco aqui eu vou fazer ele com 4 colagens. E o diferencial dele é que se eu passar sempre a primeira cor de cima para baixo, no final só vão ter 3 cores, beleza? Lembrando que na primeira etapa são os cortes ondulados. Então o meio vai ficar de uma cor e as orelhinhas aqui, ó, de baixo, as orelhinhas laterais, vão ficar de uma segunda cor. No caso aqui é amarelo, verde limão, verde bandeira e preto. Aí no caso vai ficar o meio amarelo e a lateral vai ficar verde limão. Quando eu fizer a segunda remessa de corte, ele vai vir só mais uma cor. Então ele vai ficar amarelo, verde limão e verde bandeira. Então vai acabar ficando só 3 cores. E o meu molde tem 4, beleza? Então eu vou estar utilizando uma segunda... vou estar puxando uma segunda cor na segunda remessa de corte. Na primeira remessa eu vou passar uma cor de cima para baixo. E na segunda remessa de corte eu vou passar 2. Eu vou pegar as 2 primeiras cores e passar de cima para baixo, para que assim possa estar ficando as 4 cores no mesmo bloco, tá? É outro mecanismo que vocês podem estar utilizando para estar colocando mais cores no papel de vocês, beleza? Ó, reparem que eu fiz o degradê aqui. Já tem um tempo que eu me utilizo dessa forma para estar colocando mais cores, porém eu não lembro de ter falado sobre isso em algum vídeo.
Eu acho que eu já devo ter comentado sim, porém eu nunca especifiquei um papel para estar fazendo isso, como eu estou fazendo dessa forma. Eu resolvi estar fazendo especificamente com 4 cores, mesmo sabendo que isso aí enquadra 3, justamente para estar passando essa técnica aí de vocês estarem colocando mais cores no papel. Um exemplo, se eu colocasse 6 cores no bloco, e aqui eu colocasse mais uma remessa de corte, eu teria que fazer a mesma coisa nessa terceira remessa de corte. Passar as 2 primeiras cores de cima para baixo, para estar pegando as 2 últimas cores. Se é que vocês entenderam aí o que eu expliquei. Lembrando, primeira remessa de corte vai ser esse ondulado aqui, tá? 3 cortes ondulados. Vai ficar 2 cores, a cor do meio e a cor das orelhinhas. Na segunda remessa de corte, que é um corte em V ondulado, eu vou estar passando as 2 primeiras cores de cima para baixo para estar pegando as 2 outras cores do bloco. Na primeira remessa ficou 2 cores, na segunda remessa vai vir as 2 outras cores, totalizando aí 4 cores no nosso papel. Fechou? Agora eu vou estar adiantando pelo menos essa primeira remessa de corte, vou mostrar para vocês como é que ficou, e aí sim eu mostro na sequência a segunda remessa de corte, para vocês verem que essa técnica vai trazer aí uma diversidade maior aí, principalmente para quem gosta de usar degradê, assim como eu faço, certo? Então eu vou adiantar as colagens aqui e já trago o resultado para vocês. Aí, rapaziada, eu finalizei os 3 primeiros cortes e eu já estava fazendo aqui o próximo corte quando eu lembrei que tinha que gravar. Então, ó, como vocês podem ver, ficou um verde claro com amarelo. E aqui agora, ó, o que a gente vai fazer? Ó? A primeira cor aqui é o verde, certo? E a segunda aqui de baixo é o verde escuro. Eu vou pegar essas 2 primeiras cores e passar para a parte de baixo do nosso papel. Aí sim, ó, eu pego as 3 cores na sequência. As 4 cores na sequência. Amarelo, verde claro, verde escuro e preto. Beleza? Então agora eu vou adiantar esses últimos 3 cortes para poder estar finalizando o nosso papel. Assim que eu terminar esses 3 cortes aqui, eu volto para mostrar para vocês o resultado. Tá aí, rapaziada, mais uma folhinha finalizada com sucesso. Como vocês podem ver, pegou as 4 cores aqui no nosso bloco. Uma folha que estava muito clara, né, que era só o amarelo e o verde claro, já deu uma escurecida. E assim fazendo com que ela ficasse equilibrada nas cores, né, digamos assim. Nem muito clara, nem muito escura. Uma folha clara demais para esse tipo de pipa, né, que essa folha foi feita, a Brit de 70 e 80. Quando você isola, você não consegue enxergar legal. E uma folha muito escura também não forma um padrão do desenho bacana depois que a pipa está no alto. Então, trazendo um equilíbrio aí entre cores claras e escuras. O degradêzinho de verde não fluiu legal devido ao embaralhamento. Geralmente ele escala, né, vai indo do mais escuro para o mais claro, assim dando um efeito bacana no degradê. Porém, eu acredito que as cores não ficaram ruins, ficaram até que boas para esse tipo de corte e recorte. Pode também estar utilizando outras cores que combinem aí, sempre lembrando de manter uma média entre claros e escuros, nunca muito claro nem nunca muito escuro, fazendo com que o papel de vocês fique com uma tonalidade legal. Eu espero que vocês tenham gostado das medidas e que consigam colocar em prática aí com o molde ondulado que eu ensinei no vídeo. Acho que 2 vídeos atrás aí, é só procurar nos vídeos anteriores que tem ensinando a fazer esse molde aí, as medidas tudo bonitinho, e vocês vão estar conseguindo replicar esse papel. Beleza? Para a galera que quiser riscar na mão, tem aquela galera que risca a mão também, pode ficar à vontade. Não é tão difícil assim de pôr em prática, mas eu acredito que você tendo um molde de acetato, que é esse aqui, ó, esse moldezinho de acetato, vai facilitar demais aí a vida de vocês e fazendo consequentemente que seja mais rápida a sua produção. Beleza? Bloquinho de 12 folhas, levei aí uns 25 a 30 minutos para finalizar junto com a gravação. Então eu acho que vocês vão estar conseguindo fazer de boa com essa quantidade de folhas e esse estilo de corte. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa nos comentários aí embaixo. Dá o likezão para fortalecer. Compartilha esse vídeo com aquela galera que você sabe que gosta de corte e recorte, que quer aprender a fazer. E se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda. Falou, rapaziada? Breve eu vou estar trazendo mais vídeos, alguns cortes simples, né? Para poder estar facilitando a vida da galera aí. Trouxe alguns taqueados aí, moldes bem trabalhados, a galera bateu um pouco a cabeça. Então vou estar trazendo alguns cortes simples aí, principalmente de estrela, tá, galera? Vai vir bastante estrela bacana.
Então, tamo junto, até o próximo vídeo e valeu, rapaz. Fui!